Para sobreviver. Direita, esquerda se juntam na paz. Oriente, o Ocidente, somos um. No meio, no centro, no amor. E se aprender a ler não só adicionasse uma nova habilidade, mas, sei lá, reorganizasse toda a arquitetura do nosso cérebro? E se a própria ferramenta que a gente usa para pensar, seja o alfabeto ocidental ou os ideogramas orientais, criasse mentes que funcionam de um jeito fundamentalmente diferente? Hoje, a gente vai mergulhar num material fascinante que mistura neurociência e antropologia para explorar uma ideia bem radical: a de que a escrita não é só algo que a gente aprende, é algo que nos refaz por dentro. Exato. A nossa missão aqui é ir além daquela ideia, sabe? De que a cultura é tipo um software que roda num hardware cerebral fixo. Os textos que a gente analisou, baseados em pesquisadores como Stanislas Dehaene, Marianne Wolf, Joseph Henrich, eles defendem algo muito mais profundo. A cultura, e em especial uma tecnologia tão poderosa como a escrita, ela é uma força que esculpe o próprio hardware. Vamos investigar como essa escultura acontece, desde a forma como o nosso cérebro ancestral viu o mundo, até as diferenças cognitivas que moldam o nosso presente. Ok, vamos começar por essa ideia do cérebro ancestral, então. Para entender a mudança, a gente precisa saber qual era o ponto de partida, né? Antes da escrita e dos números, como a gente lidava com quantidades? O material fala de um conceito que parece simples, mas é a base de tudo: a subitização. É a nossa capacidade inata de olhar para um grupo pequeno de coisas e saber a quantidade na hora, sem contar. 1, 2, 3 objetos. Você não conta, você vê o 3. É um sistema biológico bruto que a gente compartilha com pássaros, macacos e até peixes. É o nosso hardware de fábrica. Mas esse hardware tem um limite bem baixo, não é? É aí que a coisa fica interessante. Precisamente. O limite da subitização é por volta de 3, talvez 4. A partir daí, a percepção vira uma espécie de névoa, uma aproximação. 5 e 6 parecem muito próximos. 7 e 8 também. A grande virada humana, segundo os textos, não foi evoluir para contar melhor biologicamente. Foi inventar uma tecnologia para terceirizar essa função: os símbolos. E no momento em que criamos símbolos para representar quantidades, a história da cognição se divide em 2 caminhos bem diferentes. Certo. Os símbolos são o grande hack do cérebro para superar um limite biológico. E como essa invenção levou a uma divergência tão grande entre, sei lá, o pensamento oriental e o ocidental? A ideia de que a forma como eu escrevo molda como eu penso parece quase ficção científica. Mas a evidência é forte. No Ocidente, a escrita alfabética e os números arábicos, eles se organizaram de forma linear, sequencial, da esquerda para a direita. O cérebro, treinado por milhares de horas desde a infância, aprende que o progresso, o tempo e até o valor se movem nessa direção. Pensar se torna um deslocamento ao longo de uma linha. Peraí, isso é literal. Quer dizer, meu cérebro realmente associa mais com o lado direito do meu corpo porque eu leio nessa direção? Os experimentos citados nos materiais sugerem que sim, de forma muito concreta. Pessoas ocidentais respondem mais rápido a números maiores quando o estímulo está no seu lado direito e a números menores quando está no esquerdo. A gente cria um mapa mental onde a quantidade é organizada no espaço. O tempo é uma linha, um argumento é uma sequência de pontos. Nossa cognição foi otimizada para avançar. Que doideira. E qual é o contraponto a isso? Como os ideogramas, por exemplo, treinam uma arquitetura cerebral diferente? Então, um ideograma não é um passo numa linha. Ele é um cenário num quadro. Ele não representa só um som ou uma unidade, mas muitas vezes um conceito complexo, uma relação entre partes. Ele ocupa um campo visual.
Então, em vez de treinar o cérebro para perguntar o que vem a seguir na sequência, ele o treina para perguntar como essas partes se relacionam dentro desse campo. Isso cultiva um tipo de atenção que é fundamentalmente diferente, sabe? A análise sequencial de um lado e o reconhecimento de padrões e contexto do outro. Mas isso não soa um pouco determinístico demais? Quer dizer, um ocidental não consegue apreciar o contexto? Ou um oriental não consegue fazer uma análise linear? Onde fica a individualidade nisso tudo? Ótima pergunta. Não se trata de uma prisão cognitiva. São tendências, são os caminhos de menor resistência que o cérebro foi treinado a seguir. Pensa nisso como ser destro ou canhoto. Você pode aprender a usar a outra mão com proficiência, mas sob pressão ou por instinto, você sempre vai recorrer à sua mão dominante. A cultura, através da escrita, define qual é a mão dominante do nosso pensamento. A ficha caiu. Não é uma sentença, é um padrão. E esse padrão se forma fisicamente no cérebro, o que nos leva direto ao trabalho do neurocientista Stanislas Dehaene. Ele explica como essa instalação acontece, a tal da gambiarra evolutiva. Gambiarra é a palavra perfeita. Dehaene mostrou de forma conclusiva que não existe uma área geneticamente programada para a leitura. Ela é uma invenção cultural recente demais para a evolução ter agido. O que o cérebro faz é reciclar. Ele pega uma região no hemisfério esquerdo, que era originalmente dedicada a reconhecer formas, objetos e, crucialmente, rostos, e a reaproveita para reconhecer letras. É a chamada área da forma visual das palavras. Adorei a analogia usada no ensaio. É como pegar uma praça pública, feita para encontros, para interações complexas, e transformar num estacionamento. É eficiente, funciona para o propósito de guarda-carros, mas muda toda a dinâmica do bairro. Exatamente. E a pergunta que Dehaene faz é qual é o custo dessa reforma? Quais são as consequências de transformar um pedaço do cérebro especialista em reconhecimento de padrões holísticos num especialista em decodificação sequencial? Porque a gente sempre pensa na alfabetização como um ganho líquido, absoluto, né? É contraintuitivo pensar que pode haver um custo. O que a gente perde, exatamente? As perdas são sutis, mas mensuráveis. Os estudos de Dehaene, comparando cérebros de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas, mostram que os alfabetizados são um pouco menos eficientes em tarefas que exigem o reconhecimento holístico de rostos. A especialização em letras parece competir com a especialização em faces. Além disso, o cérebro leitor desenvolve uma forte tendência a processar o mundo de forma mais sequencial, mais fragmentada. Entendi. Então o cérebro não fica pior, ele fica diferente, ele se especializa. Ganha uma lâmina incrivelmente afiada para o pensamento analítico abstrato, mas talvez perca um pouco da sua capacidade de ver a floresta em vez das árvores. Perfeito, não é um defeito, é uma troca, uma especialização. O canivete suíço do cérebro ganha uma nova ferramenta poderosa, mas para isso outras ferramentas podem ficar um pouco mais difíceis de abrir. E a história se complica ainda mais quando a gente olha não só para o que a leitura faz, mas para como a gente lê hoje. E aqui entra outra pesquisadora-chave do material, a neurocientista Marianne Wolf, que soa um alarme bem sério sobre o que ela chama de leitura profunda. Isso. A Wolf parte do mesmo princípio do Dehaene, que o cérebro não foi feito para ler, mas ela leva a questão adiante. Ela diz que o tipo de leitura que a gente considera mais valioso, sabe? Aquele que constrói empatia, pensamento crítico, imaginação, não é o estado padrão do cérebro leitor. É um circuito que precisa ser construído, treinado e mantido. E, o mais alarmante, ele pode ser perdido. E ambiente digital parece ser o grande vilão nessa história. Eu sinto isso na pele, todos os dias. Eu abro um artigo longo e meus olhos automaticamente pulam para as palavras em negrito, para as listas, para o resumo no final. Sinto uma impaciência física, uma ansiedade para chegar logo ao ponto. É exatamente o que a Marianne Wolf está descrevendo. É a descrição perfeita do fenômeno. O nosso cérebro é uma máquina de eficiência energética. Ele sempre vai preferir o caminho mais curto e rápido.
A leitura digital, com seus hiperlinks, notificações, textos fragmentados, ela treina o cérebro para escanear para velocidade. É um circuito de caça à informação. A leitura profunda, por outro lado, exige o oposto. Desacelerar, fazer pausas, permitir que o cérebro crie conexões entre o que está lendo e o seu próprio repertório. É um circuito metabolicamente caro. E como o cérebro é econômico, se um circuito caro não é usado, ele é desativado. A analogia da trilha na floresta que o texto usa é ótima. Se a gente só usa as autoestradas asfaltadas da leitura digital, a trilha antiga, que exige um caminhar mais lento e atento, vai se fechando com a vegetação por falta de uso. É isso. O cérebro digital que é o trailer, não o filme inteiro. E depois de passar o dia inteiro assistindo a trailers, sentar para ver um filme de 3 horas com desenvolvimento lento de personagem parece uma tortura. Não é que o cérebro estragou, ele se adaptou brilhantemente ao novo ambiente. O problema é quando a autoestrada vira o único caminho que a gente lembra como percorrer. Isso nos leva à peça final do quebra-cabeça, que vem do antropólogo Joseph Henrich. Ele pega todas essas ideias, a reciclagem neural do Deiane, a fragilidade dos circuitos da Wolff, e coloca numa escala de tempo muito maior, a escala da evolução cultural. Exato. Se o Deschin olha para o cérebro individual e a Wolff olha por impacto da tecnologia atual, o Henrich olha para populações inteiras ao longo de séculos. Para ele, a cultura não é uma camada de tinta sobre uma parede biológica. A cultura é uma força tão poderosa quanto a seleção natural, capaz de redesenhar o hardware biológico de um grupo. Peraí, essa ideia é muito mais radical. Não estamos mais falando de uma metáfora. A gente está falando da possibilidade de que grupos humanos se tornaram de fato cognitivamente diferentes na sua fiação cerebral por causa de uma tecnologia como a escrita. Isso é? Que doideira! É uma ideia que muda tudo. O Henrich argumenta que as sociedades ocidentais, altamente alfabetizadas por gerações que ele chama pelo acrônimo WEIRD, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, não são a norma da psicologia humana, mas sim uma anomalia cognitiva. Seus cérebros foram intensamente moldados por instituições e tecnologias como a escrita para se tornarem mais analíticos, mais focados no indivíduo, mais lineares no raciocínio. A analogia da argila que o texto traz faz todo sentido agora. A genética nos dá a argila, o potencial bruto do cérebro. Mas a cultura é a mão do artesão que, dia após dia, por séculos, molda essa argila em formas específicas. Então, as diferenças culturais que a gente vê no mundo não são apenas pontos de vista ou valores. São, em certo nível, o resultado de fiações neurais diferentes. Exatamente. E isso tem implicações práticas imensas. Como que isso se manifesta no mundo real? Qual é um exemplo claro dessa fiação diferente em ação? O ensaio cita um estudo clássico e muito visual: o teste do aquário. Pesquisadores mostram a mesma imagem de um aquário, com peixes, plantas e pedras, para pessoas de culturas ocidentais e orientais. Deixa eu adivinhar. A pessoa de cultura ocidental, treinada na análise sequencial, no foco em objetos, descreve primeiro o peixe maior, o mais colorido, o protagonista da cena. Acertou em cheio, o foco vai para o objeto principal. Já a pessoa de cultura oriental, cujo cérebro foi treinado para reconhecer padrões e contextos, tende a começar descrevendo o ambiente. A cor da água, o movimento das plantas, as relações entre os peixes, o cenário como um todo. Não é que um não veja o que o outro vê, é sobre o que o cérebro prioriza por padrão, onde a atenção vai primeiro, sem esforço consciente. Isso se conecta perfeitamente com a outra analogia do ensaio, a dos mapas. O pensamento ocidental seria como um mapa rodoviário, focado em linhas, causas e efeitos, pontos de partida e de chegada, de A para B. Perfeito. Enquanto o pensamento oriental se assemelha mais ao mapa climático, que lida com pressões, influências, sistemas em equilíbrio dinâmico e movimentos simultâneos. Nenhum mapa é inerentemente melhor que o outro. Você precisa de um mapa rodoviário para dirigir e de um mapa climático para navegar.
O problema surge quando, no mundo globalizado, pessoas com mapas mentais diferentes tentam resolver o mesmo problema. Imagino isso numa negociação de negócios internacional. Um lado pensando em metas trimestrais, resultados lineares, e o outro no equilíbrio do ecossistema de parcerias a longo prazo. O que parece um conflito de interesses pode ser, na raiz, um conflito de arquiteturas cognitivas. É uma ótima forma de colocar. Muitas vezes, o desafio não é convencer o outro do seu ponto de vista, mas aprender a traduzir entre esses sistemas operacionais mentais. Entender que o outro não pensa errado, apenas opera a partir de uma arquitetura diferente, esculpida por uma história cultural diferente. Então, para amarrar tudo, a gente começou perguntando se a leitura mudava o cérebro. E a resposta que o material nos dá é um sim retumbante. E de uma forma muito mais profunda do que a gente costuma imaginar. Ela recicla circuitos, cria especializações cognitivas e, dependendo do sistema de escrita, da cultura, constrói formas fundamentalmente diferentes de habitar o pensamento. E isso nos deixa com uma reflexão final que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustadora. Se a cultura realmente esculpe nosso hardware biológico numa escala de gerações, a nossa era atual de sobrecarga de informação, de aceleração digital, ela não está só nos distraindo, ela está nos refazendo ativamente, em nível neural e numa velocidade sem precedentes. A grande questão que fica não é se vamos usar a tecnologia, mas uma muito mais profunda. Que tipo de cérebro, que tipo de mente nós estamos coletivamente escolhendo cultivar? E qual é o custo biológico dessa escolha silenciosa que a gente faz a cada clique? Somos todos humanos, mas não pensamos igual. O cérebro aprende o mundo do jeito que o mundo ensina. Letras viram linhas, linhas viram tempo. Ideogramas viram campo, campo vira contexto. A cultura não veste, ela esculpe. O que chamamos de mente é hábito repetido. Dois cérebros, um planeta, pensando diferente para sobreviver. Direita, esquerda se juntam na paz. Oriente, o Ocidente, somos um. No meio, no centro, no amor.